Irmãos, Juízes capítulo de número 6, verso de número 11. Só quem encontrou diga glória a Deus. Quem veio para o congresso diga glória a Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valente e valoroso. Você pode dizer glória a Deus? Senta adorando o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. Os versos que nós acabamos de ler trata-se, a saber, de um momento aonde os filhos de Deus estavam vivendo um declínio espiritual. A Bíblia diz que este povo aqui, que servia ao Senhor, fizera mal aos olhos do Senhor. O verso de número 1 diz que os filhos de Deus fizeram mal aos olhos do Senhor, e por esse motivo o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Perceba que por causa do pecado, que por causa do declínio, que por causa da idolatria, Deus decidiu entregar o seu povo às mãos dos midianitas. Perceba que não foi o diabo, não foi o adversário, não foi o inimigo, porém escrito está que foi Deus que entregou os filhos de Israel nas mãos dos midianitas. O que eu acho interessante é que existem pessoas que colocam a culpa no diabo, que colocam a culpa nas circunstâncias, e nem sempre é o diabo o nosso adversário que está fazendo com que este vento sopre forte. Nem sempre é o adversário da nossa alma que está fazendo com que nós atravessamos este deserto, esta provação. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que está diante de algumas problemáticas da vida e está dizendo: foi o diabo. Quem sabe algumas portas se fecharam e alguém está dizendo: foi o diabo. Porém, eu vim aqui nesta noite dizer que nem tudo que acontece na nossa vida é culpa do adversário. O que o texto está dizendo é que os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. À luz da Bíblia Sagrada, eu vejo um profeta fugido de Deus, e a Bíblia diz que Deus mandou um forte vento. Então nem tudo é culpa do adversário. À luz desse texto aqui, quem mandou ou quem entregou os filhos de Israel nas mãos dos midianitas foi o próprio Deus. Os midianitas são descendentes de Midian, um dos filhos de Abraão. A Bíblia diz que este povo aqui, eles vão se levantar contra
os filhos de Israel. O que eu acho interessante é que a estratégia dos midianitas é diferente dos demais povos. A estratégia dos midianitas é permitir Israel trabalhar, é permitir Israel arar a terra, é permitir Israel lançar a semente. Parece que eu vejo os midianitas aqui permitindo Israel viver uma vida normal. Porém, o texto sagrado diz que no momento da colheita, o texto diz que os midianitas se apresentam em um grande número como gafanhotos, e a Bíblia diz que eles vêm, eles pegam a plantação, eles pegam as ovelhas, eles pegam os bois. O texto diz que eles fazem o limpa e não deixa nada. E a Bíblia é categórica em dizer que por causa da presença dos medianitas, o texto diz que os filhos de Israel empobreceu muito. Israel está debilitado por causa da presença dos midianitas. De contrapartida, a Bíblia diz que isso acontece no primeiro ano, acontece no segundo ano, acontece no terceiro ano. Já se fazem 7 anos que Israel está amedrontado por causa da presença dos medianitas. O texto diz que nesse cenário aqui, Israel, eles vão cavar algumas covas para se esconder. É nesse cenário aqui que Israel vai fazer algumas fortificações para se esconder. É nesse cenário aqui que eles estão procurando buraco para se esconder, enquanto o adversário vem e faz o limpa. O que eu acho interessante que é no meio deste cenário aqui que o povo do Senhor decidiu clamar ao Senhor. É neste momento aqui que alguém decidiu dobrar os joelhos e falar com aquele que manda no céu, que manda na terra, e que o inferno estremece com a sua presença. É no momento de crise que alguém decide aclamar. Pastor Daniel Alves, o que significa clamar? Clamar significa gritar em alto e bom som. Quem sabe alguém veio para o congresso, mas ainda não abriu a boca nem para bocejar, mas o grandão está na casa e está dizendo: o ambiente já está preparado, o ambiente está propício, e eu quero ouvir a tua adoração. O texto sagrado diz que alguém decidiu clamar. Eles começaram a clamar, e o Deus que eu sirvo, segundo Isaías, capítulo de número 59, diz que os seus ouvidos não estão agravados para que possa ouvir a oração do seu povo. Eu sirvo um Deus que quando alguém clama, ele opera de forma poderosa. Pastor Daniel me prova na Bíblia Sagrada. O texto sagrado diz que Bartimeu estava clamando ao Senhor. Em meio a tanto clamor, a multidão está dizendo: cala a boca, porque ele não vai te ouvir. Cala a boca, porque ele não vai te escutar. Bartimeu tinha tudo, irmão, para ouvir o barulho daquela multidão e desistir de clamar. Mas sabe o que eu acho interessante? Que Bartimeu, em vez de calar, o texto diz que ele aumenta o volume da adoração. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: aumente o volume do teu clamor aqui nesta noite. Estava bom, tecladista, do jeito do começo. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: Deus quer ouvir o teu clamor.
O texto sagrado diz que alguém, pastor Elton, decidiu clamar ao Senhor, decidiu clamar por Deus. E o texto diz que quando alguém clama, porque assim, quem é que não se lembra? Moisés está diante da sarça, o fogo está ardendo sobre a sarça. Deus começa a dialogar com Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo e por isso desci para dar livramento. O diabo, irmão, é um vagabundo que ele anda por aí batendo perna. O Deus que eu sirvo, quando desce, desce com propósito. Quando desce, desce para abrir porta. Quando desce, desce para fazer milagre. Deus ouve o clamor do seu povo. A Bíblia diz que Deus manda um profeta. Repita comigo, diga: Deus enviou um profeta. Enquanto o povo estava clamando, Deus enviou um profeta. O que isso significa? Deus é especialista em mandar socorro na hora certa. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou mandando o socorro necessário, eu estou mandando o socorro que você precisa, eu estou mandando a resposta que você precisa, eu estou mandando a palavra que você precisa. A Bíblia Sagrada diz que o profeta se apresenta diante do povo e refresca a memória do povo, porque o povo de Deus, irmão, parece que é um povo que tem problema na memória, se esquece das coisas muito fácil. Aí o profeta vai no meio do arraial e diz: por acaso eu não sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão? Sabe que Deus estava dizendo: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e eu sou o mesmo eternamente. Eu não sei qual é a problemática que você está vivendo, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu permaneço mesmo. A mensagem que esse profeta carrega é: Deus permanece o mesmo. Repita comigo, diga: Deus permanece o mesmo. A Bíblia Sagrada diz que Deus manda este profeta. Quando Deus manda este profeta, Deus manda este profeta para liberar uma palavra de ânimo para aquele povo. Eu vou liberar esta profecia aqui. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou liberando uma palavra de ânimo, eu estou liberando uma palavra de ânimo, eu estou liberando uma palavra de ânimo. Deus renova a promessa. E o texto sagrado diz que é nesse cenário aqui, quando Deus envia um profeta, que Gideão, ele vai para o lagar. E o texto diz que ele começa a malhar o trigo. Ele começa a malhar o trigo no lagar. O que eu acho interessante, que já se fazem 7 anos que os midianitas estão levando tudo que é de Israel por direito. Porém, nesse cenário aqui, Gideão se posicionou na presença de Deus. E sabe o que Gideão está dizendo aqui? Ele está dizendo mais ou menos assim: o diabo não vai roubar o que é meu. O diabo não vai roubar o que é meu. Oxalá que nesta noite Deus levante pelo menos um homem, ou pelo menos uma mulher, que vai se posicionar na presença de Deus e dizer: o diabo não vai roubar o que é meu. O diabo não vai roubar o que é meu. O diabo não vai roubar o que é meu. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração nesta noite que vai se posicionar dentro da sua casa. Quem vai bater em retirada é o adversário. Quem vai bater em retirada é o inimigo. Quem vai bater em retirada é a capetada toda. O grandão está na casa e está dizendo: tem uma unção descendo aqui nesta casa, nesta noite. Tu vai se posicionar na presença de Deus. A Bíblia diz que Gideão vai para o lagar. Ele
vai malhar o trigo para salvar das mãos dos midianitas. Porém, lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva. E uva na Bíblia simboliza, tipifica, aponta para a alegria. Ninguém vai para o lagar de cabeça baixa. Ninguém vai para o lagar com tristeza. Ninguém vai para o lagar abatido. Quem vai para o lagar vai com alegria no coração. Quem vai para o lagar vai com alegria na alma. Quem vai para o lagar vai com alegria, 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 alegria. Eu não sei o que o adversário estava projetando para tentar te desanimar, para que você parasse na beira do caminho. Porém o grandão nesta noite está presente e está dizendo: eu estou colocando a alegria na tábua do teu coração. Vai ter alegria para me servir, vai ter alegria para me adorar, vai ter alegria para me buscar. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: pega alegria nesta noite, pega alegria nesta noite, pega alegria nesta noite, pega alegria nesta noite. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou alegrando o coração da minha igreja. Quem vai para o lagar vai com alegria. Gideão vai para o lagar. O que eu acho interessante é que lugar de malhar trigo é na eira, não é no lagar. A eira era uma pedra muito grande, no lugar alto, à vista de todo mundo. Quem vai para a eira está sendo visto. Quem vai para a eira está em evidência. Quem vai para a eira está à mostra. Só que Gideão não vai para a eira, porque o texto diz que no momento que eles estavam colhendo, os inimigos chegavam na eira. Os inimigos iam na eira e levavam tudo que era de Israel por direito. É por isso que Gideão ele vai para o lagar. Lagar, lugar baixo. Lagar, lugar escondido. Lagar, lugar no anonimato, aonde alguém não está vendo. Lagar é descendo, enquanto a eira é subindo, no lagar é descendo. Parece que eu vejo Gideão olhando para aquele cenário e diz: eu preciso descer na presença de Deus. Eu preciso descer na presença de Deus. Eu preciso descer na presença de Deus. Eu nunca vi alguém descer na presença de Deus e não subir com resposta, e não subir com milagre, e não subir com providência. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou convocando o meu exército para descer. O lagar é uma espécie de poço, uma cisterna de pelo menos 2,5 metros de profundidade. O lagar ele tinha pelo menos 1,5 metro de comprimento, de largura. Gideão vai para dentro do lagar, para dentro daquele buraco. Ele vai malhar o trigo dentro do buraco. Ele está trabalhando. Enquanto ele trabalha, ele está dizendo: o diabo não vai roubar o que é meu. Enquanto ele trabalha, ele está dizendo: o adversário não vai levar o que é meu. O meu inimigo não vai levar o que é meu. Ele está dentro do lagar trabalhando. A eira em cima, o lagar embaixo. Na eira está muito fácil do adversário da tua alma te visualizar.
mas no lagar você está escondido. E coisa boa, pastor Elton, é ficar no esconderijo do Altíssimo. É ficar no esconderijo do Altíssimo. Quem é que não se lembra de Moisés? Ele tem apenas 3 meses de idade. Alguém está olhando e está dizendo: mas que criança bonita, mas que criança formosa. É bonita, mas está escondida. É formosa, mas está escondida. Quem nunca olhou para alguém e disse: como prega bem, canta bem, porque ainda não estourou no Brasil? É porque está no esconderijo dele. É porque está no esconderijo de Deus. Enquanto você estiver no esconderijo de Deus, ninguém te mata. Enquanto você estiver no esconderijo de Deus, ninguém te toca. Enquanto você estiver no esconderijo de Deus, ninguém te fere. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: permaneça, 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 permaneça escondido. Tem alguém entendendo o poder dessa palavra aqui nessa noite? Ele está presente nesta reunião e está convidando alguém a descer para o lagar. E está convidando alguém para descer para o lagar. Enquanto o teu inimigo estiver te procurando na eira, tu estarás escondido no lagar. Enquanto o adversário da tua alma estiver te procurando na eira, tu vai estar escondido no lagar. No lagar ninguém te acha. Lagar, lugar de pisar uva. Ele está escondido, ele está trabalhando. O texto sagrado diz que o anjo do Senhor desceu. A expressão aqui, presbítero Rafael, é o anjo do Senhor. Não é um anjo normal, não é um anjo comum, não é qualquer anjo. Anjo do Senhor, teofania, Deus escondido no anjo. Quem desceu no carvalho foi Deus. Quem desceu no carvalho foi Deus. Quem desceu no carvalho foi Deus. Quem não se lembra de Moisés, irmão, capítulo 15, ele entra para dentro da tenda e diz: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Porque ele entendeu que os anos estão se passando e a promessa de Deus não se cumpriu. Porque existem momentos da nossa vida que é assim: a gente entra para dentro de uma tenda e, com muito respeito, pastor Elton, pode ir o pastor presidente que não resolve, pode ir o melhor, os varões que não resolve, pode ir o maior profeta da igreja que não resolve, pode ir a irmã do coque que não resolve, pode ir a mocidade cheia do Espírito Santo que não resolve. Porque tem situações, irmão, que Deus não manda ninguém. Existem situações que ele olha do alto e sublime trono e diz: quem vai descer sou eu, 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 quem vai descer sou eu. Abraão está dentro da tenda. O rabacandarabracandaraia, ele está dentro da tenda. Ele não manda anjo, ele não manda profeta, ele não manda sacerdote, ele não manda patriarca. Mas a Bíblia diz que Deus desce dentro da tenda de Abraão. Eu vou ser boca de Deus aqui nesta noite. Quem sabe você veio para o congresso e está dizendo: Deus, eu preciso da tua presença, do teu poder. Ele está presente e está dizendo: eu não vou mandar ninguém, mas eu mesmo vou descer. Urabaia, céu é Kebinaia. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do lado, diga para ele: fica tranquilo. 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 Quem vai descer é Deus. Quem vai descer é Deus.
Pastor Elton, quem vai descer é Deus. Quem vai descer é Deus. É Deus que vai descer. 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 É Deus que vai descer nessa causa. O juiz olhou e disse: eu já bati o martelo, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu vou descer e vou mudar a sentença. Elevar a calamaia, céu é caminaia. Eia, céu é caminaia. E plava, céu é caminaia. Ele está na eira, ele está no lagar trabalhando. E Deus desceu. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: eu estou trabalhando e não estou vendo nada. Eu estou trabalhando e não estou ouvindo nada. Eu estou trabalhando e não está acontecendo nada. Eu estou trabalhando e não tem movimento. Eu estou trabalhando e não tem profecia. Eu estou trabalhando e não tem porta aberta. Eu estou trabalhando e não tem cura. Eu estou trabalhando e não tem dom espiritual. Eu estou trabalhando e não tem avivamento. O grandão está na casa e está dizendo: enquanto você trabalha, eu estou descendo. Eu estou descendo. Eu estou descendo. Ele está presente e está dizendo: olha eu descendo aí. Ninguém está vendo Gideão no lagar, mas Deus viu. Ninguém está vendo você trabalhando, mas Deus viu. Ninguém está vendo você dentro do quarto orando, mas Deus viu. Deus viu. Deus viu. Deus viu. Deus viu. Deus viu. Continua trabalhando. Continua trabalhando. Vai trabalhando. Vai trabalhando. Vai trabalhando. O texto diz que Deus desceu e ficou de longe, só observando o Gideão trabalhando. Gideão não viu, mas Deus já estava em cima do carvalho. Céu é caminaia. Tem gente que está achando que está longe. Tem gente que está achando que não vai chegar. Tem gente que está achando que não vai receber a resposta. E Deus está dizendo: eu já estou bem próximo de você. Ele está em cima do carvalho. Ele está vendo o Gideão trabalhando, glória. Quando eu olhei para isso aqui, eu fiz uma pergunta para o texto, porque lá na eira o adversário está fazendo limpa. Lá na eira o adversário está levando tudo que é de Israel. Lá na eira o diabo está botando para quebrar. Só que Deus não desce na eira. A Bíblia diz que Deus desce no lagar. Alguém veio para o congresso e disse: desce lá na minha empresa, desce lá na minha casa, desce lá, visita meu filho que está perdido nas drogas. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu não vou descer lá, eu vou descer em você, eu vou descer em você, eu vou descer em você, eu vou descer em você. Levar a calamachuri e comandará a céu é caminhar, porque era mais fácil Deus descer lá na eira. Era mais fácil Deus descer no meio do exército inimigo, explodir todo mundo. Mas Deus não faz isso. Deus vai descer no lagar, porque no lagar tem alguém trabalhando.
Deus não vai descer na eira, mas Deus vai descer no lagar, porque no lagar tem alguém buscando. Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: você está no melhor lugar do mundo, você está no lugar certo. É aqui mesmo que Deus vai descer na tua vida. É aqui mesmo que Deus vai descer na tua vida. Tem gente dizendo: muda lá, Senhor, meu esposo. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou mudar você, rapaz. Ele é para a calamaia. O propósito começa em você. Ele desce na eira. Acabou. E ele libera a Gideão uma palavra. Porque Gideão aqui está escondido. Mas o anjo do Senhor olha para ele e diz: vai nesta tua força. Gideão olha para ele e diz: a minha família é a menor em Manassés. Eu sou menor da casa do meu pai. Deus olha para ele e diz: vai nesta tua força. 24 horas, irmão, tem 3 pessoas nos observando. A primeira pessoa que nos observa é o diabo. Ele olha para o meu passado e para o teu passado. Toda vez que você tenta fazer alguma coisa para Deus, ele vai lembrar o teu passado. A segunda pessoa que está 24 horas olhando para mim e para você é o ser humano. O ser humano olha para aquilo que você tem. O ser humano olha para aquilo que você está vivendo no presente. Mas a terceira pessoa que está nos observando é Deus. Deus, ele apaga o nosso passado. Deus não está preocupado como você está no presente, mas ele está olhando e já está dizendo: eu estou assinando o futuro de vitória. Eu estou assinando o futuro de vitória. Eu estou assinando o futuro de vitória. Vai desta força. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: vai nessa força. Você não disse, diga: vai nessa força. O texto diz que Gideão se levanta numa proporção muito forte. Ele vai dentro da casa do pai dele e quebra o ídolo de Baal. O primeiro sinal de um avivamento é acabar com a idolatria. Ele destrói o altar de Baal. No outro dia, está todo mundo revoltado. Faz uma reunião, manda chamar o pai dele e diz: o teu filho destruiu Baal. Ele despedaçou Baal. O pai olhou e disse: Baal não é Deus? Por que Baal não se defendeu? Naquele dia, a máscara de Baal caiu por terra. Gideão, ele é apoderado do Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera de Gideão. Se apodera de uma forma tão poderosa, irmão, que ele toca a trombeta e a Bíblia diz que se levanta com ele 32 mil homens para sair ao campo da batalha. Ele está tão cheio de Deus que já tem alguém acreditando na chamada, já tem alguém acreditando no propósito, já tem alguém acreditando, glória. Pastor Elton, ninguém vai nos apoiar no início da nossa caminhada. Tem pessoas que vai olhar e não vai acreditar, mas não esquenta não, porque dias virão, dias virão, dias virão, que Deus vai se apresentar
apresentar de uma forma tão poderosa que alguém vai ter que olhar e vai dizer: eu vou entrar nesse negócio aí porque está dando certo. Eu vou entrar nesse negócio aí porque está dando certo. Então quando eles viram, eles se levantaram, 32 mil. Gideão fica todo animado. Porém, do lado de lá tem 155 mil. 155 mil para pelejar contra Israel. Gideão sabe que o número é muito diferente. Só que ele está animado porque ele está debaixo de uma promessa. Quando ele se prepara para o campo de batalha, Deus olha e diz: muita gente está contigo. Tem gente demais, Gideão. Libera um grito e diz: diga que os covardes, diga que os medrosos vão embora. E o texto diz que 22 mil foram embora. O soldado medroso é pior do que 100 soldados do adversário. Um soldado covarde, ele causa um estrago em um exército maior do que 1000 soldados do inimigo. John Wesley disse: me dê 100 homens que não temem a nada a não ser a Deus, que não temem a nada a não ser o pecado, e nós iremos estremecer as portas do inferno. O grandão está na casa e está dizendo: não é muito que eu estou precisando, mas eu estou precisando de um exército corajoso. Fica 10 mil, desce no ribeiro. Deus faz uma estratégia com eles. Conclusão: só sobra 300. Gideão olha e diz: olha, assim como eu fazer, vocês irão fazer também. O que é que eles estão carregando? Tocha na mão, trombeta e cântaro. Diga: tocha, trombeta e cântaro. Deus já se revelou para Gideão dizendo: a guerra é sua, a causa é sua, o milagre é seu. Fica tranquilo, Gideão. Aí a Bíblia diz que eles estão indo pelejar. Quando eu olhei para isso aqui, irmão, a pergunta veio: porque para uma guerra, o que se leva para uma guerra? Para uma guerra se leva o capacete, para uma guerra se leva a espada, para uma guerra se leva o escudo, para uma guerra se leva a lança, para uma guerra se leva a flecha. Porém, a Bíblia diz que Gideão e os seus 300 homens estão carregando a tocha, estão carregando a trombeta e estão carregando o cântaro. O cântaro, irmão, ele tem um símbolo muito forte na Bíblia Sagrada, porque nós vamos ver o cântaro lá onde Deus transformou a água em vinho. A gente vai ver o cântaro quando Jesus disse: olha, quando vocês virem um homem com um cântaro na mão, ele vos guiará até o cenáculo aonde vamos preparar a ceia, que já está tudo preparado. O cântaro também, ele é visto naquela mulher que entrou dentro da casa do Simão. Ela quebrou o cântaro e de repente o aroma daquele cântaro encheu toda aquela casa. Quem está vendo a mulher quebrar o cântaro está indignado, até os discípulos estão batendo cabeça. O cântaro também, ele foi usado por Jeremias. Ele pegou o cântaro e quebrou. Quando ele quebrou o cântaro no chão, ele estava decretando a ruína de Israel. Pastor Daniel, o que é isso? Gideão, ele está indo para o campo de batalha, mas ele não está levando espada, ele não está levando escudo, ele não está levando lança. Sabe o que ele está levando? Instrumento de adoração, instrumento de adoração, instrumento de adoração. Por que, pastor Daniel? Porque a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra o sangue, mas a nossa guerra é contra a potestade e principado
da maldade. O grandão está na casa e está perguntando: cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Os adoradores estão aqui. O grandão está na casa e está dizendo: você tem duas opções aqui nesta noite. Ou você pega e quebra o cântaro, ou você leva o cântaro de volta para casa. Mas se eu fosse você, quebrava o cântaro, porque ninguém suporta, irmão, alguém quebrando o cântaro para adorar. Ninguém suporta alguém quebrando o cântaro para decretar a vitória. Quando o Gideão e os 300 quebraram o cântaro, eles estavam liberando a sentença dos medianitas. Acabou, já era, acabou, já era. Se coloque sobre os seus pés. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: vai quebrar o cântaro ou não? Pergunta para ele: vai quebrar o cântaro ou vai levar para casa? Tu vai quebrar o cântaro aqui nessa noite. Tu vai quebrar o cântaro aqui nessa noite. Tu vai quebrar o cântaro aqui nessa noite. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão vivendo uma guerra, pastor Elton. Só que a nossa guerra, a gente não guerreia com espada. A nossa guerra a gente guerreia com adoração, com adoração, com adoração, com adoração. Enquanto tu quebra o cântaro aqui, o inimigo da tua alma está batendo em retirada. Enquanto tu quebra o cântaro aqui, o adversário da tua alma, ele quebra o cântaro. Quando ele quebra o cântaro, irmãos, eles levantam a tocha para cima. A tocha é o símbolo do Espírito Santo. A tocha é o símbolo da presença de Deus. A tocha é o símbolo, irmão, da presença do doce Espírito Santo. Porque o diabo, nosso adversário, não tem medo da eloquência que eu estou pregando, não tem medo do carro que eu vim aqui nessa noite, não tem medo do teu curso teológico. Mas a única coisa que bota o diabo para correr é a tocha. A única coisa que bota o adversário para correr é a tocha. É a tocha. Alguém está olhando o pastor Elton e está dizendo: mas o cântaro está quebrado. Aí o grandão está na casa e está dizendo: mas a tocha está acesa. Ela é baracalamaia, céu é quebinaia. Eu estou vendo caco para tudo que é lado, mas ainda existe uma tocha acesa. Rabaracalamasúria, ei, camacéu é caminaia. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: quebra o cântaro. Pastor aquele, prepara lá o playback ou é ao vivo. Vem, minha filha, em nome de Jesus. Aleluia. Ela é baracalamaia, céu. Vem, vai dar certo. Alabaracalamasuri comandaraia, céu é queminaia. Ela é baracalamaia, céu é queminaia. Ele está presente nesta reunião e está dando uma ordem para alguém quebrar o cântaro. Está dando a ordem para alguém quebrar o cântaro. Está dando a ordem para alguém quebrar o cântaro. Está dando a ordem para alguém quebrar o cântaro. Enquanto você quebra o cântaro, o teu adversário está ficando confundido. Enquanto você quebra o cântaro, o teu adversário não está entendendo o que está acontecendo. Enquanto você quebra o cântaro, o adversário não está entendendo nada. O adversário não está entendendo nada. Porém, à luz da Bíblia Sagrada, o texto diz que eles quebram o cântaro, eles colocam a tocha para cima e eles tocam a buzina. Eles tocam a buzina. Quando eles tocam a buzina, a Bíblia diz que o inimigo vai lutar contra ele mesmo. Vai lutar contra ele mesmo. Vai lutar contra ele mesmo. Pastor, o que isso significa? O grandão está na casa e está dizendo: enquanto tu está aqui quebrando o cântaro, enquanto tu está aqui de tocha acesa, enquanto tu está aqui tocando buzina, o teu adversário está perdendo as forças. Está perdendo as forças. Está perdendo. Adore, 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 adore. Adore porque ele está presente. Quando ele quer, faz gigante tombar. Quando ele quer, faz até o sol parar. Quando ele quer,
morto ressuscitar. Quando Ele quer faz homem na fornalha passear. Quando Ele quer abre porta onde não tem. Ele move céu e terra só pra te ver bem. Por isso, vai nessa tua força. Você não está só. Não está só, não, não, não. Vai nessa tua força. Você não está só. Vai, 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 vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Você não está só. Não está só, não, 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 não. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Você não está só. Aleluia. Nessa noite, deixa eu perguntar: tem alguém para Jesus? Tem alguém no nosso meio que quer retornar para Jesus? Tem uma presença de Deus que te chama aqui nessa noite. Tem uma presença de Deus que te chama aqui nessa noite. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu conto com você no meu exército. Cadê você? Alabaracalamasuri comandarai a céu é quebinaia. Ei, a céu é quebinaia. Tem uma presença de Deus aqui. Pode adorar, pode adorar. E quando eles adoram, Jesus vai renovar aqui. E disse: por que te abates, ó varão valoroso?